Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 7 de junho de 2026, 16 horas, horário de Brasília. O exército russo se prepara para abandonar a Crimeia. A logística russa na península da Crimeia está à beira do colapso. Esse é o problema. E as rotas de abastecimento da península sob ataque constante. Então, não está chegando nada também. A Crimeia está sitiada, como eu já falei uma outra vez, mas eu quero dar em mais detalhes da situação, porque essa informação dos serviços de inteligência ucranianos, de que inclusive europeus, que já há movimentação de eles se retirarem. Não sei se vai ser uma insubordinação ou não, existe essa possibilidade, o ditador quer manter, mas eu acho que se eles forem se retirar, a Ucrânia vai deixar. Vão embora. E aí a Ucrânia vai entrar, quem ficar vai ser mais difícil de defender e é mais fácil de atacar. Então a situação está muito crítica. Esses ataques feitos diuturnamente pela Ucrânia, a maioria noturno, tem feito um grande estrago sobre a logística. Inclusive combustível, não tem mais combustível e não consegue entrar dentro da península. Talvez esporadicamente alguém, mas não tem nem para civil, tem carros militares parados. Não tem como combustível, não tem como conseguir esses combustíveis. Ou melhor, conseguir até tem, não tem como chegar lá, né? Então a Ucrânia já está destruindo, antes da ponte, está destruindo na estrada terrestre que vem via Kherson. Então a situação dos russos ali está apavorante. Ninguém quer servir ali mais, que antes era um paraíso servir ali, tinha resort e tal, antes do 2022. Agora ninguém quer ir mais para lá. Apenas alguns loucos, que sempre existem os imbecis que acabam querendo ir, né? As operações recentes, novamente, com os drones da Ucrânia na península da Crimeia ocupada, estão estrangulando as linhas de suprimento militar da Rússia. A destruição de parte da logística pode reduzir a capacidade de combate das unidades russas a zero em poucos meses. Para compreender o impacto desses ataques estratégicos e se informar sobre o andamento do conflito, inscreva-se no canal agora, né? Eu peço a todos deixem o like, compartilhem o vídeo com seus amigos, deixem o seu comentário sobre o futuro da Península da Crimeia. É muito importante. Conto com vocês. Muito obrigado. Bom, a intensificação logística ali na Península da Crimeia e no sul, né? Porque eles são interligados, então vale a pena falar do sul também. A manutenção dessa capacidade de combate da guarnição russa na península depende diretamente das rotas de abastecimento. Se você não recebe nada, não recebe munição, não recebe remédios, não recebe comida, não tem como manter a posição. Então vai morrer, então é melhor ir embora. O grupo militar da região do Dnipro, né, o rio Dnipro, eles chamam grupo do Dnipro, localizado na margem esquerda, perto de Kherson, também se sustenta por esses mesmos canais. Então, não é só na península, porque toda aquela região de Kherson, que a liga, e antes, está sendo toda sitiada pelas tropas de drones ucranianos. O analista militar Alexei Getman explicou que a logística adversária, ou melhor, russa, né, no sul, não possui muitas opções de expansão. A destruição de 1/3 ou da metade da logística russa reduzirá as capacidades gerais praticamente a zero. Porque na doutrina militar, uma unidade necessita de uma margem mínima de suprimentos para manter a sua prontidão de combate. A redução dos recursos entregues não provoca apenas uma queda proporcional de eficiência nas operações, porque se metade do material requisitado não chegar ao destino, a unidade simplesmente se torna incapaz de combate, porque aquele 1/3 que já foi destruído na Crimeia, né, eles têm 2/3, mas eles precisam consumir aquilo. Então ela vai acabar se reduzindo a zero. Então essa tática, eles sitiaram a cidade, Kherson está sitiada, então traz um grande problema
não só estratégico, tático, mas traz um problema de sobrevivência por causa do estado de sítio formado em torno da região Querson e Península da Crimeia. Os dados da inteligência militar ucraniano indicam que a falta de suprimentos já abriga a adoção de medidas de racionamento de combustível, inclusive para o exército. Então, se o exército tiver que racionar combustível, não vai nem sair para o ataque, porque não vai ser reabastecido depois, por ter que abandonar os tanques, os caminhões de transporte, os blindados, tudo que é, porque talvez não possam nem voltar, se não forem destruídos, não dá nem para fugir. A continuidade dessas operações de interdição, em alguns meses, inviabilizará a permanência estratégica das tropas adversárias na península. Então, a Ucrânia está jogando com isso, e isso facilitará para ela qualquer incursão, qualquer ataque. Mas, segundo a inteligência, inclusive de agentes ali que estão infiltrados nas tropas russas, agentes do Atesh, né, do grupo, que esse grupo nasceu na Crimeia, eles estão também atuando de uma maneira muito forte na província de Kherson, né, na província de Zaporizhia também, que são muito próximas ali, e a informação é essa: os soldados querem ir embora, os oficiais querem ir embora, os sargentos querem ir embora, porque não tem mais condições de combate. Eles não têm como defender. A vigilância aérea, ou melhor, as baterias antiaéreas existem ainda, sim, e a Ucrânia ainda acho que não as destruiu porque estão camufladas. Onde tem maior vigilância antiaérea é na ponte da Crimeia, que deverá ser destruída, sim, agora nesse próximo semestre. Acho que a coisa está andando depressa, eu espero pelo menos, segundo eu tenho ouvido pessoalmente dos meus contatos. E ataques coordenados contra ativos estratégicos. Notem o seguinte: a Ucrânia disparou uma série de drones durante a noite da Península da Crimeia, ocupada, atingindo alvos de alto valor. Isso tem sido feito, tenho relatado, não vou, de uma maneira geral, entrar em detalhes profundos disso. Mas essas operações coordenadas atingiram um navio de guerra e sistemas de defesa aérea e depósito de combustível, novamente. Eles não têm mais como para onde ir mesmo, né? Imagens divulgadas por Robert Browne, comandante das Forças de Sistemas Não Tripulados. Esse cara, não sei se vai virar general, mas é um cara muito importante, né? Ele ficou porque ele só tem vitória com a unidade de drones dele, que atua em todo o teatro de operações. Mostram os detalhes de um ataque. Um drone ucraniano alvejou um navio patrulha da classe Svetliak, esse eu já relatei, ontem, localizado no leste da Península da Crimeia. A embarcação estava equipada com mísseis de defesa aérea e sistemas de armas antiaéreas, né? Apesar dos equipamentos, os sistemas de bordo não detectaram a aproximação das aeronaves drones antes do impacto direto. Eles descobriram que chegaram os drones ucranianos no primeiro impacto, na primeira explosão. Isso eu não tinha relatado, porque não tinha essa informação. Essa informação eu tenho hoje. Então, o equipamento de radar deles acho que não serve para nada, da Rússia, e é um navio importante. A ofensiva noturna também alvejou um sistema de defesa aérea Panzer na localidade de Strelkov. Um sistema de radionavegação RSBN-40N também foi alvo e foi atingido perto de Sake, na mesma forma. Então, esses dados dessa infraestrutura, eles estão registrando esses ataques. Depósito também na cidade de Simferopol foi atacado um depósito de combustíveis. Então, eles não têm para onde ir. O resto, porque o depósito de combustível é fácil de achar. São aqueles grandes tanques, né? Tanques tonéis, sei lá, 30 mil litros ou 50 mil. Então, é fácil de achar isso. Os drones de reconhecimento, isso não tem como esconder embaixo de uma árvore. E as autoridades instaladas pela Rússia na Península da Crimeia reportaram que outro drone atingiu um trem agora. Esse eu não tinha relatado porque é agora de ontem. Um trem de passageiros ali próximo é um trem, né? Acho que é de carga. Em Kerch, que tem uma localidade Kerch ali, próximo ao Estreito de Kerch. Então, não passa, eles não estão deixando nem passar nada. Composições ferroviárias são atingidas pelas forças ucranianas em Vladislavivka e Rozdlone, ou seja, a logística está fora. Existe um desespero dos dois lados. Os que estão na península estão desesperados e os que estão mandando também porque não conseguem.
né? E então a segurança do trem, eles vêm inclusive a morrer, porque a hora por não ver um trem de combustíveis. Eles jogam, não precisa atacar todos os vagões da composição. Ataca lá alguns no primeiro, último, alguns no meio, né? Uma composição aí com 15 vagões, vai tudo para o espaço, porque contagia, ele contamina, né? Então explode tudo. E a logística de refino dos russos também foi alvo de danos em tanques de armazenamento de combustível em Makiivka. Makiivka fica em Donetsk, é uma cidade, inclusive eu conheço lá, já estive lá. Essas operações sucederam um ataque massivo contra o maior centro de exportação de combustíveis em São Petersburgo. A base naval e o estaleiro de Kronstadt, que eu relatei num outro vídeo, não vou entrar em detalhes, porque fica na região de Leningrado, falamos no vídeo, acho que no primeiro vídeo, né? Seguem com danos registrados em seus navios de guerra com uma corveta Boik. Então eles estão perdidos, né? E eu vou concluir então, porque não vou entrar em detalhes agora no final sobre esses que eu já relatei, a pressão sistemática sobre a logística da Crimeia demonstra o avanço tático e a eficiência dos uso de sistemas não tripulados ucranianos, popularmente conhecidos como drones, ou seja, e o comprometimento do suprimento expõe a vulnerabilidade dos ativos militares russos e reduz as opções deles manterem a Península da Crimeia. Eles estão perdidos e não conseguiram evoluir na guerra. Em vez de eles construírem mais defesas, não tem como, não tem dinheiro. As defesas existentes, que eram uma quantidade muito grande, quantidade de sistema de artilharia passou de 30 mil, que eles foram destruídos. Então, a Rússia vai ter que sair uma maneira ou outra do território ucraniano, eu acredito, e a Ucrânia está certa em não querer agora encerrar essa guerra. Ela é superior, ela avança e os russos estão perdidos. Não tem o que fazer, e as tropas com moral baixo porque não querem ficar no local como a Península da Crimeia, que sabem que se ficarem, ou vão morrer por a falta dos suprimentos, como inclusive comida, ou vão morrer pelos ataques de drones, com o desembarque das tropas pelas tropas ucranianas, etc. Não tem jeito. Eles vão acabar, a ideia deles é, segundo a inteligência, sair de lá, abandonar, né? Essa é a situação crítica. Enquanto isso, a Ucrânia tem vitórias. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo. Conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem em suas redes sociais, façam seus comentários, eu conto com vocês. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, que abençoe a Ucrânia, que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.